Bom, boa tarde. A minha fala nesse encontro é exatamente sobre como a ideologia antigênero migra, no caso da experiência brasileira, para uma gramática do Estado e da política pública a partir de 2019, com a eleição do governo Jair Bolsonaro. Ou seja, o Brasil é um caso importante nesse momento, também porque há um laboratório excepcional de como uma ofensiva que estava espalhada pela sociedade brasileira se reorganiza numa transmutação agora para uma gramática do Estado, uma forma de gestão do Estado, e se incrusta nas principais políticas públicas brasileiras. Então, é nesse sentido que o que me interessa aqui é tentar mostrar essa passagem que me parece, de maneira bastante singular, pode nos ajudar a compreender esses momentos de metamorfose da própria ofensiva contra gênero no mundo. Talvez a primeira coisa interessante é a gente caracterizar esse momento e a sua dinâmica de quando a ofensiva contra gênero, como uma mobilização da sociedade, passa para uma ocupação institucional do próprio Estado. Essa passagem pode ser entendida por nós com pelo menos 3 importantes características. Primeiro, para se instalar como uma forma de governo, a ofensiva agora precisa criar alguma unidade, então ela vai ter que se articular em torno de uma unidade que não é exatamente a característica dela enquanto uma ofensiva mobilizadora da sociedade, que a ofensiva antigênero ela se caracteriza por forças bastante heterogêneas entre si, mas que em dado momento se encontram, se rearticulam, mas também mantêm a sua particularidade desses atores, mas nessa passagem para o governo, ela vai ter que criar uma certa unidade. Então, a primeira característica importante da passagem é a unificação dessa heterogeneidade. Uma segunda é que a ofensiva como forma de governo e como a gramática de Estado, ela vai ter uma capilaridade enorme através de toda a máquina do Estado e de toda a política pública espalhada em cada localidade do país. Portanto, a sua capilaridade, ela aumenta, não é, de maneira volumosa. E uma terceira característica importante é também a sua temporalidade. Ela altera a sua temporalidade, porque agora ela não é mais uma urgência, ela é uma certa sedimentação para transformações da ordem de regressão dos direitos democráticos. Portanto, é conhecido já essa ideia de como esses atores ultraconservadores que ocupam na contemporaneidade formas de governo, eles criam um primeiro mandato de sedimentação do terreno e um segundo mandato de maior institucionalização dos seus próprios mecanismos de controle, de regressão democrática. Então, a temporalidade da ofensiva como uma forma de governo também é outra temporalidade. Ela é da ordem de uma temporalidade preparatória. Por que isso é importante? Porque ela vai ter que alterar várias marcações e parâmetros jurídicos da própria forma de gestão
do Estado brasileiro, no caso. Então, essas três características, a unificação da heterogeneidade das forças políticas, a capilaridade das ações do discurso e a temporalidade preparatória, elas são importantes para marcar essa passagem de uma ofensiva da sociedade para o Estado. Se essas três características são importantes, duas dimensões também se cruzam com essas características. Uma primeira dimensão, que é a dimensão do financiamento e da posição burocrático-institucional da gestão das políticas públicas e do próprio Estado, ou seja, você precisa ter pessoas nos locais certos, né? O funcionalismo público intermediário, capaz de fazer a gestão da ofensiva, de fazer com que ela enfrente os processos institucionais e a burocracia, alterando resoluções, alterando portarias. Então, ela tem um aspecto infraconstitucional, jurídico, que é criar enquadramentos nas políticas locais para que a ofensiva possa ser espalhada na sua capilaridade, mas ela também tem uma dimensão aí da gestão burocrática da própria máquina do Estado, ou seja, vamos ter que escolher pessoas específicas para determinados cargos, de maneira a garantir que a capilaridade do seu discurso e da sua prática e a sua materialidade como política pública aconteça. Mas ela também tem uma segunda dimensão, que é uma dimensão ideológico-afetiva. Ela também precisa conquistar adesão como política pública agora. Então, ela não vai criar novas políticas. Ela vai depurar o sentido de políticas já conhecidas e que já têm familiaridade no cotidiano da população. Então, esse é um aspecto ideológico afetivo importante, porque ela toca em temas, por exemplo, família, criança, educação, ou seja, em temas sensíveis que já são da ordem do conhecimento da população, depurando, ou seja, fazendo uma higienização dos seus conteúdos, de maneira a fazer passar uma materialidade de um conjunto de ações ultraconservadoras em torno de alguns temas. Então, esse é um pouco o cenário, me parece, da passagem da ofensiva para uma forma de governo. Eu vou tentar ilustrar com casos no governo Bolsonaro, que eu acho que mostram de maneira bastante nítida como que a ofensiva vai se transformando numa gramática do Estado. Primeira coisa importante é a gente reconhecer a mudança do Ministério dos Direitos Humanos, que vai passar a ser, em 2019, Ministério da Família, Direitos Humanos e da Mulher, ou seja, é um ministério que junta várias outras pastas, até então, que já existiam no Brasil, mas que cria uma relação entre mulher, família e direitos humanos, coisa que nós nunca tínhamos visto no cenário dos governos, não é, brasileiro, e também bastante raro que a gente tenha Ministério da Família até um certo momento nos principais países, não é? Mas eles vão passar a se proliferar em muitos países onde a ultradireita vai ser eleita para governar. No caso do Brasil, o Ministério de Direitos Humanos se transforma no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É dado a ele o cargo principal de coordenação a uma pastora evangélica e que tem anos, até então, de assessoria no Congresso Nacional, a deputados e senadores conservadores, a ex-ministra chamada Damares Alves, e os cargos de secretarias de diretoria de gestão da própria política do Ministério, eles vão ser minuciosamente indicados. Então, para você ter uma ideia, a Secretaria Executiva do Ministério vai estar na mão de uma funcionária pública com altíssima capacidade de gestão técnica e evangélica.
O cargo da Secretaria Executiva 2 vai ser dado a uma acadêmica ultraconservadora, que também vem das igrejas evangélicas. O cargo da Secretaria Nacional da Família, que vai ser criado, vai ser dado a uma representante acadêmica e da Opus Dei. Ou seja, a gente vai ter uma série de cargos que eles estão agora minuciosamente pensados na sua forma de gestão. Não à toa, o ministério chamado, até então, no governo Bolsonaro, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é um ministério que vai ganhar um protagonismo enorme. E essa não é uma questão menor, porque normalmente é um ministério que não tem muita verba própria, é um ministério que vive basicamente de emenda parlamentares. E, no caso, portanto, ele não é um ministério que aparece como protagonista perto dos outros. Mas, no caso do governo Bolsonaro, como aí estava instalado todos os representantes da ofensiva contra gênero no Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, representantes que vinham da sociedade civil, que vão ocupar agora cargos importantes de gestão, ele vai ganhar um protagonismo muito forte durante o tempo de gestão do governo Bolsonaro. O Ministério da Educação também vai ser ocupado por olavistas, militares e representantes de igrejas. Isso não é pouca coisa, porque nós vamos ter secretarias do Ministério da Educação estratégicas que estarão na mão de grupos ultraconservadores e religiosos que vão alterar completamente políticas de educação que sempre foram políticas do Estado brasileiro, que é o caso da alfabetização, é o caso da Política Nacional de Livro Didático, e assim por diante, que vão ser todos agora entendidos por esse grupo político como ferramentas para lutar contra gênero, né? Então, o caso do Ministério da Educação também é um caso importante. Ora, poderíamos dizer que também essa ocupação de órgãos do Estado brasileiro vai se dar não só no Executivo, mas também vai se dar no Judiciário, principalmente no Ministério Público Federal ou no Ministério Público da União, que congrega vários ministérios públicos, especialmente na escola de formação, onde nós vamos ver a ocupação na escola de formação de uma série de posições feministas contra gênero, alinhadas ao pensamento ultraconservador contra gênero, que agora buscam, na escola de formação do Ministério Público da União, proliferar ideias de que a identidade de gênero seria um problema muito sério no sistema de justiça, porque implicaria na desproteção legal de mulheres e crianças. Ou seja, colocar a questão da identidade de gênero no centro do sistema de justiça seria uma ameaça aos direitos das mulheres, ou seja, grupos, né, mais conhecidos como Radifem ou TERFs, que vão se organizar em torno da escola de formação do MPU. Então, veja que essa passagem da ofensiva da sociedade para o Estado, ela não é uma passagem só para o executivo, para o poder executivo, mas ela também é uma passagem de espraiamento e incrustação nas paredes também do sistema judiciário. 3 casos mostram a materialidade dessa passagem da ofensiva contra gênero no Brasil e que acho não só ilustram esse momento histórico fundamental para pensar nas cruzadas antigênero, mas também mostram novidades. O primeiro caso que eu queria tocar é o caso do Disque 100. O Disque 100 é uma hotline, né? É uma linha direta de denúncias sobre violação e violência aos direitos humanos, principalmente aquelas denúncias consideradas difíceis
de chegarem nas delegacias de polícia ou no sistema de justiça. Então, a hotline Disque 100, ela é um disque aberto com módulos para determinados grupos sociais, onde as denúncias chegam e o Disque 100 tem que fazer um tratamento dessas denúncias para devolver para os órgãos de justiça investigarem. O Disque 100 fica dentro da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que está dentro do Ministério, então, naquele momento chamado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O que é que vai acontecer com o Disque 100 na gestão da ofensiva contra gênero? Duas questões importantes. Primeiro, a criação de um manual de taxonomia, ou seja, um manual que fornecesse um enquadramento da escuta da denúncia, e nesse manual vai se criar a categoria agora, ideologia de gênero, como uma categoria de violência institucional que deveria ser denunciada como uma violação dos direitos. Então, se um professor está dando aula de gênero e as famílias entendem que isso é uma violência contra seus filhos, elas poderiam denunciar no Disque 100 esse professor usando a categoria taxonômica, agora ideologia de gênero, como uma categoria de acusação. Ou seja, aquele Disque 100, que foi criado para ser uma política de direitos humanos, vai se transformar agora numa polícia de gênero, numa vigilância do Estado sobre as ações e os comportamentos da sociedade civil. O termo no manual que vai aparecer é uma violência que será considerada quando a agressão é praticada em razão da direção ou inclinação do desejo afetivo ou erótico de cada pessoa ou por ideologia de gênero. Isso seria considerado uma motivação de um crime, né? Ou seja, no item, na categoria, em razão, uma denúncia em razão de orientação sexual / ideologia de gênero. Então, a gente passa a ter um enquadramento agora que cria uma nova categoria criminal que vai servir, obviamente, na perseguição de professores e outros profissionais. A gente assistiu 2 casos desta polícia de gênero funcionando, não é? Que professores foram denunciados por cometerem o crime de ideologia de gênero, né? Foram considerados atores produzindo violência institucional contra crianças e adolescentes e foram levados a delegacias a dar depoimento. Então, veja que essa ideia de como que a ofensiva vai gerir uma política que sempre foi uma política da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ou seja, uma política de Estado, que vai passar a ser agora uma polícia de gênero espalhada num denuncismo de uma categoria considerada crime que não existe como crime. O Disque 100 também, além de ele servir como um disque de denúncia, ele também deve servir como um disque que sistematiza, faz uma compilação das denúncias e fornece à sociedade dados sobre violação. Então, ele tem um painel que vai ser criado logo em 2019, e nesse painel eletrônico que aparecem as denúncias categorizadas, a gente vai encontrar lá as denúncias motivadas por orientação sexual e ideologia de gênero. Então, nós encontraremos no painel um compilado dessas denúncias a partir de 2020. A outra mudança que vai ser feita no Disque 100 é que a categoria identidade de gênero some e agora existe a categoria crimes motivados em razão do sexo biológico. Ou seja, a ideia de desconstruir toda a ideia, a noção de gênero na atualidade e substituir pela categoria de sexo biológico. Então, esse é um exemplo, um dos exemplos que eu acho que materializa bem como a ofensiva vai ser gestora de uma política de Estado agora, que é uma polícia
de gênero o tempo todo. O segundo exemplo que traz materialidade a essa discussão e que ilustra bastante essa passagem é como a noção de familismo, sempre no singular, né? A ideia de uma família heterocentrada vai ser tomada como universal e como uma tecnologia de desenvolvimento de habilidades para fortalecimento de vínculos familiares em todas as políticas de educação e social. Então, é interessante porque a secretária, até então, nacional da família, a Ângela Gandra, é a representante da Opus Dei e, ao mesmo tempo, representa o ultraconservadorismo acadêmico. Ela vai ser uma personagem importante porque ela está ligada à representação transnacional das ações da ofensiva, está bem relacionada com Hungria, Ucrânia, na época, Polônia, Guatemala, ou seja, países onde essas questões também estão acontecendo, e ela vai desenvolver uma série de políticas familistas no Brasil através dessa Secretaria Nacional, replicando de maneira imediata as mesmas políticas acontecendo na Hungria, na Polônia e etc. Ou seja, se constitui aí uma rede transnacional bastante bem financiada e poderosa para pensar a implementação dessas políticas. Como é que o familismo vai se transformar numa tecnologia da política pública no Brasil sob a batuta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos? Primeiro, com a criação do Observatório Nacional da Família, ou seja, um observatório que visava, dentro do Ministério, criar a interlocução com pesquisas que se relacionam com as temáticas da política pública agora familista e que podem colaborar subsidiando e legitimando políticas conservadoras que tomam o familismo como a sua centralidade, seja para a questão da insegurança social, da insegurança alimentar, da baixa escolaridade, da pobreza, da desigualdade. Agora a questão é a família como solução de todos os problemas sociais. Além disso, vai ser criado um programa no Ministério de Direitos Humanos da Família e da Mulher, chamado Famílias Fortes, um programa que já existia em outros países e que vai ser readequado ao Brasil de formação e desenvolvimento de habilidades sociais para o fortalecimento de vínculos familiares. Então, vai ser oferecido a adesão a universidades e a prefeituras de muitas cidades brasileiras a reproduzir este programa com material didático, cartilhas e etc., e a adesão implicava, obviamente, num aporte financeiro do Ministério para essa localidade, de maneira a reproduzir esse programa chamado Famílias Fortes, que é um programa que busca, em 7 sessões, fortalecer o vínculo familiar entre pai, mãe e filhos. Um outro programa que vai ser criado ainda na linha do familismo como política pública vai ser o programa Educação e Família, ou seja, um programa que busca incentivar cada vez mais, mas também qualificar de maneira bastante específica a presença da família na escola pública. Ou seja, era um programa que tinha como objetivo fomentar e qualificar na escola básica a participação da família na vida escolar e na construção de um projeto de vida. Veja que esse é um programa que, embora o nome fosse despretensioso, ele tinha como um dos objetivos controlar o que era ensinado nas escolas. A sua adesão era feita por estados que controlam as escolas públicas no Brasil e, normalmente, a sua adesão vinha acompanhado da justificativa de pesquisas falsas que tentaram, num dado momento da história do mundo, dizer que crianças tinham cérebro maiores quando elas tinham vínculos familiares mais fortalecidos. Pesquisas que, inclusive, já foram condenadas, que estão baseadas num princípio de eugenia, não é? De seletividade e etc. Bom, o programa
famílias fortes, ele vai ser enquadrado juridicamente como um programa importante de adesão das escolas e das famílias. Ele também vinha acompanhado de um pacote de financiamento. Existe um aplicativo que as escolas faziam essa adesão, apresentando um projeto de trabalho com essas famílias. Não é? Então, ele tinha um enquadramento legal que estava dado por um decreto do governo Bolsonaro, que foi feito, o decreto de política familiar, logo no início do governo, e que visava combater ideologia de gênero ou qualquer outra coisa do tipo, e apresentar a família heterossexual como resistência às discussões e às experiências de gênero. E, por último, um outro exemplo que mostra como que a ofensiva, na maneira de gestão de um governo, vai alterando a gramática do Estado, é exatamente a relação que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai produzir com a Agência de Fomento e Pós-Graduação, a CAPES, na criação de um edital de pesquisa para pós-graduação no Brasil, no momento que a verba de financiamento do pós-graduação no Brasil está completamente escassa, porque o governo Bolsonaro retirou boa parte da verba para pesquisa científica, aparece uma verba do Ministério para a criação de um edital específico chamado Família e Políticas Públicas no Brasil, mais ou menos em torno de 3.500.000 reais, para 7 projetos em regime dos programas de pós-graduação que pautassem os temas que o Ministério definia como sendo fundamentais para a política familista no Brasil. Então, tinham projetos de saúde mental vinculado à automutilação e suicídio de jovens, essa ideia de fortalecer a família contra a liberdade dos jovens, ou a possibilidade dos jovens pensarem a sua própria vida, e que vai ser entendido que isso era um risco enorme e aumentava o suicídio, fortalecimento de vínculos familiares, a relação entre trabalho e família, que vai ser bastante conhecida no governo Bolsonaro, estudos de demografia, estudos de política familiar, ou seja, toda uma política epistêmica que vai ser fomentada agora pela ofensiva, alterando, inclusive, formas de edital de pesquisa para os programas de pós-graduação, e é o que vai ser conhecido como o edital Família e Política Pública, que, na verdade, é uma reprodução da Secretaria Nacional de Família, mas agora no âmbito de temas de pesquisa, para alimentar o Observatório Nacional da Família, justificar, legitimar essa política familista como tecnologia social. Bom, com esses 3 exemplos, eu espero ter conseguido mostrar que essa passagem da ofensiva contra gênero da sociedade para a gramática de Estado, ela é uma passagem extremamente complexa, nova, e que merece nossa atenção, porque ela não desembarca com o governo que desembarcou. Ela permanece na gramática de Estado. Então, a sua característica de passagem para uma forma de governo, a unidade da heterogeneidade, a capilaridade e a temporalidade, vão ser fundamentais para a gente pensar de que maneira essa ofensiva vai se instalando nos conselhos, nas políticas de Estado, nas ouvidorias, nas políticas de educação e assim por diante. Óbvio que está em questão aqui todo o debate sobre Estado e governo, né? Que não é um debate novo, é um debate já de muito tempo, mas que ele renasce e reaparece com grande força neste momento que a ofensiva ocupa o governo federal, porque ele mancha, de novo, as fronteiras entre políticas que se desenhavam como de Estado e como de governo, ou políticas que eram mais temporárias como governo e muito mais permanentes como Estado.
A ofensiva, na sua forma de gestão do Estado brasileiro durante os últimos 4 anos, ela também borra essas fronteiras de maneira a fazer que Estado e governo sejam disputas de atores políticos em torno de capilarizar políticas ultraconservadoras. Óbvio que a ofensiva contra gênero ela tem todo um caráter retórico persuasivo, mas, como forma de gestão, ela vai criar materialidade de política pública, com financiamento, com organização de ações, né, com capilaridade, vai chegar em todos os municípios e estados brasileiros. Então, é interessante porque esse caráter persuasivo, que tinha como função na sociedade mobilizar a sociedade a favor de uma ofensiva contra gênero, agora vai criar uma materialidade como projeto de política pública, não é? Para a população. Não à toa, se a gente conviveu antes da eleição de 2019 com o medo e o ódio como uma política de afeto que aglutinou boa parte da população em torno da defesa da ofensiva contra gênero, nós vamos ver agora como política pública a máxima da política da proteção, do policiamento, mas jamais da promoção dos direitos de minorias. Ou seja, a ideia de que as minorias existem, elas não têm direito e equivalência de direitos no enquadramento de uma ofensiva ultraconservadora, elas devem se submeter a uma maioria, mas elas têm que ser protegidas e policiadas. Então, todas as políticas de proteção e policiamento, elas ganharam ênfase do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, mas nenhuma ideia de promoção de direitos de minorias. O que nos permite pensar o quanto que a ideia de promoção, policiamento e não de proteção, desculpa, policiamento e não promoção dos direitos é exatamente uma depuração do campo dos direitos humanos, uma releitura, uma ressignificação que evidencia a regressão da democracia. Toda a discussão da guerra infrajurídica travada o tempo todo no governo da ofensiva e da prática da depuração moral da política pública, né, que me parece instalar uma dinâmica híbrida de governança do próprio Estado, fundamental para a gente entender que o governo vai desembarcar, mas a ofensiva continua trabalhando, né? Sobretudo na sua transnacionalidade materializada na sua ação local. Então, quando o Brasil estava desenvolvendo política pública familista, que estava se inspirando na Hungria, que estava relacionada à política da Polônia, à política de vigilância, à questão da interrupção da gravidez, também em diálogo com a Guatemala, ou seja, você vê toda uma transnacionalidade de uma rede, não é, se alterando, produzindo, ou seja, o caráter produtivo da ofensiva contra gênero muito maior do que algum caráter reativo, né? Portanto, essa ideia de que a política, de que a ofensiva contra gênero, ela é somente uma reação à expansão dos direitos, ela é uma ideia que precisa ser colocada entre parênteses, porque se ela se configurou no início como uma reação, ela vai agora se configurar como uma produção, ou seja, produzindo ideias, produzindo conceito, produzindo práticas de política pública que buscam, obviamente, alterar o estado da própria democracia, instalando sistemas de vigilância de gênero, plataformas de denúncia para todos os lados sobre gênero, criando tentáculos nas paredes do próprio Estado brasileiro e buscando fomentar e agora instalar uma produção acadêmica epistêmica sobre a ofensiva,
de maneira a evidenciar fortemente a sua materialidade, seu caráter de poder produtivo no enquadramento da sociedade à luz da organização da ofensiva contra gênero na gramática de Estado. Bom, eram mais ou menos essas questões que eu queria levantar, e ficamos aqui para continuar a conversa.